está se discutindo muito essa questão aí da PEC, do trabalho 6 por 1, o fim da escala de 6 por 1. Um texto proposto pela deputada Erika Hilton, que depende do apoio de 171 parlamentares para ser analisada no Congresso. E a proposta de redução da carga de trabalho semanal para 36 horas. Ela também propõe a jornada de trabalho de 4 dias por semana. E a proposta ganha as redes sociais, está um debate intenso. A direita já se organizou para rebater isso. O deputado Marco Feliciano falou que tem que levar os trabalhadores à exaustão, na opinião dele. E o que essa PEC diz, de acordo com a CLT, eu acho que 58, a duração normal do trabalho para os empregados em atividade privada será de no máximo 8 horas diárias. A Constituição Federal, no artigo 7º, dispõe que a duração do trabalho será não superior a 8 horas e 44 semanais. Nas proposta inicial da Erika Hilton, que foi protocolada no dia 1º de maio, ganhou força nas redes, o objetivo é reduzir esse limite para 36 horas semanais, sem alteração na carga máxima diária de 8 horas. Para a Erika Hilton, para a deputada, é possível trabalhar com a margem de 36 horas semanais, mas o número tem o objetivo principal de iniciar o debate para que o parlamento busque uma análise do que é melhor, levando em consideração a vida da classe trabalhadora. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se manifestou, dos poucos que estão aí indo às redes para travar um debate e uma disputa de ideias aí. Ele escreveu assim: como dito em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego entende que a questão da escala de trabalho 6 por 1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte de decisão coletiva. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores e uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. Eu queria te ouvir sobre isso aí, Pedro, ainda mais levando em consideração a manifestação do ministro, furou a bolha da direita também. Ele entendeu, eu acho, aí, o que está em jogo, o que está sendo debatido e o que é o algoritmo também. Como é que você vê essa questão? Por favor, Pedro. Serrano. A proposta do Marinho é adequada, quer dizer, essas coisas têm que ser tratadas em convenções coletivas, né? Porque cada categoria, cada região tem a sua realidade, né? Nós não podemos essa excessiva uniformização de certas regras específicas de qualquer campo do direito. No Brasil, teriam que ser tomadas com mais cautela, porque nós somos um país grande, com realidades regionais muito diferentes, né? E temos também categorias de trabalho diferentes. Então, acho que, em si, o ministro está certo. Mas eu queria felicitar a Erika Hilton pela proposta, porque o mais relevante é, primeiro, que traz o debate de questões de direitos sociais, que a gente precisa começar a debater no Brasil. Na esquerda precisa se atentar a isso, né? Que parece que abandonou isso. E outra, que ela é vamos dizer, uma parlamentar que tem uma origem num debate identitário, é o fato dela ser trans, né? E ela, quando faz propostas dessa natureza em favor do trabalhador, ela mostra o que, para mim, tem que ser o futuro da esquerda, que é a unificação dessas questões identitárias, que são chamadas, né, de identitarismo, o nome é meio ruim, mas dessas questões de direitos humanos, digamos assim, nesse campo das chamadas minorias, com a questão da luta dos trabalhadores, da luta de classes, né? Eu acho que é esse horizonte que se apresenta. Então, ela ter formulado essa proposta é muito positivo, né? Demonstra que ela está antenada com o que deve ser o futuro da esquerda, a meu ver. E, gozado, né? A gente estamos no momento, desde a derrota municipal, que a gente está criticando muito a esquerda brasileira, né? E com razão, né? Muitas vezes. Mas veja que nessa questão entre relação de conflito de classes e direitos sociais e direitos humanos de minoria ou identitarismo, como fala, o Brasil é um país, a esquerda brasileira é uma das mais avançadas que tem, porque ela é a que eu vejo mais preocupação de conciliar essas pautas. Você vai na França, você vai nos Estados Unidos, ainda há as questões identitárias são tratadas como se não tivesse nada a ver com o problema dos trabalhadores, não tivesse nenhum problema de classe, né, quer dizer, envolvido, né?
Aqui no Brasil, não. Parece que o pessoal tem mais sensibilidade à necessidade de unificar essas lutas. Então, eu acho que é uma coisa muito positiva, viu? Então, acho que é isso. Agora, o debate em si tem que caminhar aí, tem que cada um pôr seu ponto de vista e ver o que acha melhor. Eu acho absolutamente viável e necessário realmente você unificar as 40 horas semanais, né, como um padrão. Isso eu acho necessário. Um avanço muito grande, eu acho, porque é algo já conquistado em outros países há algum tempo, né? Eu não vejo porquê da gente não conquistar aqui também. Deixa eu botar o vídeo da própria Érica. Sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especial os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão. Muitas vezes têm a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6x1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Então, presidente, esta audiência é uma audiência que acontece junto com a sociedade civil. Existe um movimento organizado de pessoas que tiveram a sua vida precarizada pela escala 6x1, que agora traz essa proposição para que a gente possa avançar nesse debate e, quem sabe, um dia nesse país consolidar uma agenda de carga trabalhista mais humana e digna aos trabalhadores. Você falou uma coisa importante sobre essa história da defesa da classe trabalhadora, que o Bernie Sanders levantou depois da derrota acachapante ali para o Donald Trump pela Kamala Harris. Em um comunicado oficial, ele afirmou não ser surpreendente que o Partido Democrata, após abandonar a classe trabalhadora, descubra que a classe trabalhadora o abandonou. E apesar da forte oposição da maioria dos americanos, continuamos a gastar bilhões financiando a guerra total do governo extremista de Netanyahu contra o povo palestino, que levou a terrível desastre humanitário de nutrição em massa e fome de milhares de crianças. Mas ele falou sobre esse fato do divórcio entre o que era o Partido Democrata e o que ele oferecia como alternativa e a vontade da população, especialmente aí do que eles chamam de classe trabalhadora. Não está na hora, por exemplo, de abraçar, ou do governo também abraçar essa causa aí do trabalho 6x1 e aproveitar que a esquerda, lembrar que a esquerda está do lado dos trabalhadores? Eu acho que o governo é mais complexo, porque o governo, Kiko, ele não é um governo de esquerda, ele é um governo de frente democrática. Nós não podemos exigir do governo que vá além disso, porque nós apoiamos essa estratégia. Vamos ter que apoiar de novo, viu? Do jeito que a extrema-direita está forte, não vai ter muito jeito, né? Nós estamos combatendo a extrema-direita, não tem solução, né? Eu vejo, assim, eu acho ultra necessário a esquerda ter uma identidade. Acho que o fato de termos um governo e temos que continuar na política de frente democrática não pode prejudicar a gente ter identidade. Então, o governo não, mas o PT, o PSOL, o PSB, o PDT, esses partidos comprometidos com uma visão esquerda ou centro-esquerda, deveriam apoiar esse tipo de proposta e levar como bandeira, né? Nós não podemos confundir governo com partido, né? Governo com a esquerda. O governo é de frente democrática, a esquerda não é frente democrática, a esquerda é esquerda, e tem que ter identidade. Então, eu acho que buscar essa identidade é mais necessário do que nunca. Né? Nós temos que... Só tem um jeito de lidar com o fascismo, é enfrentar ele olhando no olho, é enfrentar a natureza das propostas dele. Por exemplo, o Estado tem que ser laico. Nós não podemos ter um Estado religioso.
Bíblia não é Constituição. O que governa o Estado é a Constituição, não textos religiosos.